Hoje vou falar para vocês sobre ancestralidade. E eu começo com uma pergunta: quem vive a sua vida? É você ou seus ancestrais? Grande parte das pessoas vivem uma vida que não é a sua vida. E quando olham para trás, conhecendo a história dos seus ancestrais, percebem que as suas escolhas são, em maioria, círculos que se repetem de geração a geração. É que no inconsciente familiar, as figuras dos ancestrais permanecem vivas e ativas, quase que como moldes, figuras ou padrões de comportamento. Carregados de energia instintiva, esses padrões, eles se esforçam constantemente por manifestarem em nossa vida. O culto aos nossos antepassados, eles cumprem um papel psicológico indispensável em nossa vida, porque nos liberta dos fantasmas do passado, deixa-nos livres para seguirmos a jornada da nossa alma, cultuando os seus pais e os seus avós. Os antigos apaziguavam as exigências vivas no inconsciente pessoal de cada um e asseguravam a liberdade para conduzir a sua própria existência. Quando relembramos os nossos ancestrais, é como se dedicássemos um tributo a eles, que dá dignidade ao sagrado e à breve estância da nossa existência. Em qualquer lugar, a qualquer momento, nós vivemos protegidos pelos nossos ancestrais. Eles desejam a nossa felicidade e protegem-nos no mundo espiritual. E aqui nós estamos para lembrar os nossos ancestrais, com uma abertura de um caminho de agradecimento e honra a todos eles. Os ancestrais são aqueles que vieram antes de nós e nos transmitiram conhecimento, sabedoria, estrutura, vida. Eles devem ser honrados com amor e respeito. Os ancestrais são nossa raiz. E é muito importante reconhecermos o seu legado, reverenciar a nossa linhagem ancestral, preservar as tradições antigas e honrar a sabedoria, lembrando uma frase do Khalil Gibran: todos os que viveram no passado vivem em nós agora, e que possamos honrá-los como hóspedes valiosos. O DNA é uma espécie de livro onde está escrita a história de cada um de nós e dos nossos antepassados. E estudos científicos demonstraram que através da análise do DNA mitocondrial, que é aquele que passa da mãe para os filhos, e do cromossomo Y, que é o que passa dos pais para os filhos do sexo masculino, é possível conhecer as rotas migratórias dos nossos antepassados, situando-os no tempo e no espaço. E isso é maravilhoso. À medida que as primeiras populações humanas se expandiram e distribuíram por diversas regiões geográficas, foram ocorrendo pequenas variações no seu código genético. Então, uma vez que ocorreram no chamado DNA não codificante, essas alterações ou mutações são perfeitamente inócuas. Então, no entanto, para os especialistas em genética e genealogia, são uma ferramenta fundamental, associando os nossos antepassados a um momento e a um local na história. E essas alterações, que passam de pais para filhos, tornam-se uma verdadeira assinatura familiar. Somos uma continuação das nossas raízes. Somos tronco. Deixaremos frutos, que serão novas raízes e novos troncos e futuros frutos. Assim como a Mãe Terra sustenta as árvores,
seres e todas as formas que vemos, o grande sol sustenta nosso espírito, a grande lua sustenta a nossa alma, e os nossos pais sustentaram nossa manifestação no mundo material. Nossos corpos trazem a memória deles. Também nossos avós e os avós dos nossos avós iniciaram a nossa atual existência. E isso é muito lindo. Então devemos honrar esse vínculo, esse sopro contínuo. Honrar é agradecer. Agradecer é fortalecer as raízes e libertar a essência amorosa que as iniciou, reconhecendo a força divina de onde tudo vem, para onde tudo vai, em virtuoso círculo. Os ancestrais que nos deram a vida, de um ventre ao outro, de mão em mão, de sopro em sopro sagrado, no entremear-se das almas, através de milênios sobre essa terra. Os ancestrais são nossos predecessores em nossas próprias vidas passadas e estão presentes dentro de nós, em nossos genes, em nossas células. Portanto, as células do nosso corpo contêm os ecos que influenciaram e influenciam ainda hoje na forma em que nós percebemos a realidade. No passado, nós tivemos muitas pessoas antes de nós. A fila atrás de nós é enorme. Então, o nosso passado, ele não acaba. Ele acontece todos os dias. E muito da nossa personalidade vem de legados ancestrais. Nossa personalidade é uma parte resultado de uma linhagem dos nossos familiares. Nós trazemos uma herança ancestral, tanto no aspecto dos valores, como nos padrões negativos também. Libertar-se desses padrões negativos. Então, o que acontece? Nós também libertamos os nossos antepassados. E isso pode curar toda a nossa árvore genealógica. A alma, a raiz ancestral, é tão profunda que pode alterar o destino dos nossos descendentes. Em nossos genes estão codificados nossas heranças ancestrais. Somos programados pelo nosso passado. A reconexão com os nossos ancestrais ajuda a compreendermos quem somos nós e de onde viemos. Precisamos inventariar o que nos foi deixado de negativo para não repassarmos para as futuras gerações. Precisamos curar a ferida do nosso passado para reestruturarmos o nosso presente e assim termos mais esperanças para o futuro. Assim como precisamos conhecer e honrar os ancestrais, aquilo que eles nos deixaram. A conexão com os nossos ancestrais nos fornecem um sentido de continuidade que nos ajuda em momentos difíceis das nossas vidas. Eles influenciaram nossa aparência física, nosso comportamento atual, nosso inconsciente, nossa energia. Os mortos são raiz, seiva, terra, cosmos. A relação com eles é um ato de memória, é uma memória coletiva. Por isso, uma frase que escutamos muito frequentemente nos dias de hoje é: não se deve deixar morrer os nossos mortos, pois cada um é a somatória de seus mortos que só existem se são lembrados pelos vivos. As gerações nascem, as gerações crescem, as gerações florescem, amadurecem, decaem, feito frutos de uma mesma árvore, transformando-se em adubo rico para as próximas colheitas. Eu aprendi, desde pequena, a pedir bênção aos meus pais. E agora me vem à memória os ecos das nossas vozes nos corredores da minha casa.
nas noites quentes da minha terra. O pedido de bênção aos nossos pais. Então, o filho que se reentrega à sua força ancestral encontra o caminho de volta para Deus. Não há órfão. A força da mãe é 100%, a força do pai é 100%. E isso nunca vai ser mudado e nem retirado do filho. A reverência revela o sagrado. A honra é a máxima expressão da reverência. E o passo maior e libertador do ser humano se revela em honrar pai e mãe. Uma das formas mais reverentes de se expressar a honradez é a bênção. A bênção não é apenas um cumprimento, é uma cerimônia de proteção, de conexão, de libertação do filho. A bênção é uma cerimônia de honra aos pais e aos nossos antepassados. Venerar os ancestrais mantém viva a conexão entre as gerações. Os vivos reconhecendo e agradecendo aqueles que trilharam caminhos antes de nós, abrindo portas, deixando o legado das suas experiências e das suas realizações. Se liberta para viver a sua própria vida. O importante é reconhecer seu legado, é reverenciar a nossa linhagem ancestral. Isso nos dá força, coragem, raiz, sustentação. Porque nós sabemos de onde viemos, nós sabemos quem somos e o que vamos deixar para aqueles que vieram e ainda virão depois de nós.